Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo, agora pós-jogo desse milagre que aconteceu agora em Novo Horizonte. Cara, eu não sei nem muito bem o que falar, porque o que o corintiano viu hoje, eu acho que poucas vezes a gente viu na nossa vida, especialmente pela vitória tão inesperada que o Corinthians conseguiu na partida de hoje. E aí, cara, a gente tem que pontuar algumas coisas. Primeira delas, jogo difícil, adversário que também é difícil. O Corinthians enfrentou um time que venceu o Bragantino e Palmeiras agora, fora de casa, recentemente, lá em Novo Horizonte, com um time completamente reserva depois de jogar há 2 dias atrás contra o Noroeste na Neoquímica Arena, e já era o esperado que o Corinthians fosse ter uma atuação não tão pífia assim, mas que fosse ter um time bem alternativo que seria difícil ganhar hoje. Isso já era esperado, acho que todo corintiano tinha isso em mente. Até vendo a escalação, né, se a gente for analisar, estreia de Jacaré pelo profissional, esse nome tem que ter um pouco de cuidado para falar para não rir. Luiz Eduardo no meio campo do Corinthians, segundo jogo dele pelo profissional, primeiro como titular, uma equipe muito alternativa, com Pedro Raul no ataque, com meio campo completamente modificado, e já era de se esperar que o Corinthians encontrasse muitas dificuldades no jogo de hoje. Então você chegar nesse pós-jogo aqui, com um resultado de 3 pontos para o Corinthians, 1-0 no placar, o Corinthians vencendo um jogo difícil fora de casa, é perfeito, é maravilhoso. Porque o Corinthians consegue vencer um adversário muito difícil numa circunstância completamente desfavorável e vai com confiança pro derby. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como não pontuar o desastre que foi a atuação do Corinthians hoje, cara. Realmente, a gente ter conseguido sair com essa vitória foi um grande milagre. Assim, se tem algum corintiano aí que não tá se apegando a essa vitória de hoje em algum aspecto divino, alguma parada mística, alguma coisa que vocês possam acreditar aí, porra, se não tem nenhum corintiano assim, eu sou maluco, porque hoje o Corinthians ele foi dominado do começo ao fim do jogo pelo Novo Horizontino. Vamos recapitular. Um primeiro tempo que teve 16 finalizações no Novo Horizontino contra nenhuma, e não só 16 finalizações, como bola em cima da linha que o João Pedro Tchoca tira, chute na trave que foi desviado no próprio Tchoca e pênalti defendido pelo Hugo. Fora outras chances de perigo do Novo Horizontino, cara. Então, o cenário de hoje, vou já passar a bola para você falar. O cenário de hoje é completamente místico na minha cabeça, porque é muito difícil imaginar que o Corinthians ganhe esse jogo, e se ganha é na base de um time que, apesar de não jogar tão bem boa parte dos seus jogos, hoje, sendo o pior deles, consegue vitórias e consegue uma boa campanha nesse Campeonato Paulista. Você disse que o corintiano nem esperava vencer hoje. Eu acho que o máximo que a gente esperava era pontuar. E se a vitória não viesse, a gente ia entender. Óbvio, pela forma como foi, a gente ia ficar puto. Pela forma como foi o primeiro tempo, principalmente, que o Corinthians não viu a cor da bola, mal conseguiu passar no meio campo, não conseguiu sequer finalizar. Então a gente ia ficar bastante irritado se não conseguisse vencer por essas situações. Mas ia ter uma passada de pano porque a gente entendia que era uma situação muito difícil. 49 horas depois de ter enfrentado o Noroeste, que falaram até na transmissão, que é uma parada que é fora do regulamento do campeonato, que tiveram que fazer ali um bem bolado e tal, e jogar esse jogo quando dava por causa da Libertadores. Então era um jogo que a gente pelo menos esperava um ponto fora de casa, um adversário difícil. O Novo Horizontino vem dando trabalho no Campeonato Paulista, nos últimos 2 anos só não subiu para a Série A por causa de um ponto, então é um time que tem um projeto, é um time que vem incomodando a gente no Campeonato Paulista. Vai lembrar, exatamente 1 ano atrás a gente perdia de 3-1 para o Novo Horizontino dentro de casa, e dessa vez a gente foi lá, tudo bem, não fez uma boa partida, especialmente no primeiro tempo, mas venceu, pontuou, é isso que importa. Hoje a gente não esperava que o time fosse convencer, mas essa vitória ela acaba tendo um peso ainda maior pela tranquilidade que dá para o resto desse Campeonato Paulista, pelo menos essa primeira fase. Já são 18 pontos, com 7 jogos disputados, faltam 5, o Corinthians já está praticamente classificado, porque agora os concorrentes atrás, se não me engano, quem está mais perto é o Botafogo de São Paulo, acho. A Inter de Limeira com 4 pontos. Com 4 pontos, então o Corinthians está 14 pontos à frente, com 6 jogos para tirar essa vantagem. Já está virtualmente classificado e agora só briga pela liderança geral do campeonato, que nesse momento é do Corinthians, e briga também agora para ser líder do seu grupo, já que o Mirassol continua ali na cola. E é exatamente esse ponto aí que você trouxe que a gente tem que destacar, né? Liderança geral, liderança do grupo, ainda mais com o Mirassol pontuando. Eu acho que esse é o fator principal da vitória de hoje, cara, porque desempenho, destaque individual, é difícil a gente arrumar algum que aconteceu no jogo de hoje. Mas é completamente crucial o Corinthians conseguir classificar em primeiro, conseguir ter a melhor campanha. Quantas vezes nos últimos anos que a gente não teve que pegar Palmeiras, São Paulo, ou até mesmo já aconteceu de pegar em quartas de final o adversário do grupo que na teoria era para ser mais fácil, tudo fora de casa. Complica ainda mais, cara. Então
Se tem alguma coisa de positivo e dá para destacar hoje, é isso. E acho que também vale a gente pensar que se a gente entrou nessa semana com a cabeça no derby, imagina os jogadores. Não à toa, Carrilho não foi pro jogo, Coronado não foi pro jogo, o Thales foi, mas ficou só no banco, acabou nem sendo utilizado. O Kaká não foi pro jogo, o Mateuzinho, que tá lesionado, já ficou em São Paulo, Palácio ficou em São Paulo, Martinez, Ranielli. Cara, foi todo mundo preservado visando o clássico. Todo mundo sabia que o jogo contra o Palmeiras era o essencial, que é a hora que a gente tá falando desde o começo. É onde a gente vai ver quem é quem. É onde a gente vai ver se esse time vai conseguir se provar, se esse time vai conseguir realmente chegar lá na frente e entrar de fato de vez como um dos favoritos para conquistar esse título. Esses jogos que a gente vem vencendo, jogos que são atípicos, Bragantino fora de casa, jogo chato, complicado, estreia, time alternativo venceu. Jogo chato, complicado, na chuva contra a Ponte Preta, venceu. Jogo chato hoje também, time inteiro alternativo 2 dias depois de ter enfrentado o Noroeste, venceu também. No jogo contra a Ponte Preta, eu fui ver os bastidores e o Romero no vestiário depois da vitória ele fala que gramado horroroso, situação atípica e que tem jogos assim nessa temporada que o Corinthians vai enfrentar que tem que ganhar de qualquer jeito. Não importa, pode sofrer 18 finalizações, pode chutar uma bola no gol, mas tem que vencer, tem que arrumar um jeito de vencer. Time grande joga assim, time grande vence assim muitas vezes. E cara, eu acho que mais uma vez a gente viu uma prova disso, que o Corinthians venceu praticamente por camisa, por uma qualidade individual ou outra de um jogador ali em algum momento, como foi o caso do Paz do Giovani, da cabeçada do Alex Santana, ou de uma partida brilhante do Hugo, de uma boa partida do Rian, na minha opinião também. É nesses momentos que a gente vê quem é quem e tá correto o Romero no que ele diz. Tem dias que vai ser assim, tem dias que você tem que ganhar de qualquer jeito, mesmo sem conseguir explicar. A gente tá tentando achar aqui alguma explicação para ver o que aconteceu, mas não consegue. A gente até falou ali enquanto a gente estava vendo o jogo. Esse jogo lembra o jogo contra o Estudiantes. O momento que a bola bate na trave 2 vezes, que depois o juiz dá saída de bola, você pensa que, não é possível que a gente tá vencendo. Cara, e assim, até um ponto que você trouxe, o Corinthians ele finaliza pela primeira vez no gol do Alex Santana, que foi no segundo tempo, já para metade do segundo tempo. Foram 2 finalizações no gol, foi essa e a do Hector. E a do Hector. E a do Romero bateu na trave. Do Romero e que tem bateu mais na uma trave. que agora eu não tô lembrado qual que é. Também não, mas assim, num geral, é muito surpreendente. Porque o primeiro tempo do Corinthians, aí assim, eu concordo com você que hoje seria isento de críticas se não tivesse um resultado positivo. Mas mesmo assim, mesmo com todo mundo pensando no derby e uma equipe alternativa, jogo recente contra o Noroeste, tem alguns jogadores que a gente merece criticar e que também merece ser pontuado a decepção que está sendo também nesse começo de ano. O Corinthians ele ainda contar em 2025 com a primeira opção de banco para lateral esquerda, o lateral Hugo, não tem condição, não dá. Mais uma partida fraquíssima. O Palácios nem ser relacionado. Então, e era um jogo para o Palácios poder jogar. Era um jogo que era time reserva, um gramado ali um pouco melhor, um adversário que viria para cima, o Corinthians teria espaço para o Palácios conseguir avançar nesse corredor, e ele não foi relacionado, a gente não sabe o motivo, se acabou acontecendo alguma coisa de lesão com o Palácios, mas aparentemente foi a opção de colocar o Hugo. Então, Hugo, não dá. Você pega, o Charles fez um ótimo jogo contra o Noroeste, quando que entrou no segundo tempo. Recebeu a oportunidade de titular e foi, assim, tenebroso, não tem condição. O Pedro Raul também não pode ser o primeiro jogador a receber essa oportunidade num time reserva. Também não tem cabimento dele vestir a camisa do Corinthians mais, cara. Então, esses são os pontos negativos, na minha opinião. Porque o desempenho coletivo, eu acho até difícil de cobrar com tantas mudanças. Mas individualmente esses caras decepcionaram demais. E aí você tem um Jacaré, que estreia hoje, um Luiz Eduardo, que estreou na rodada passada, mas que joga pela primeira vez como titular. Esses jogadores, apesar de não terem ido bem, é muito moleque, não dá para ressaltar. Mas agora esses 3 em específico, acho que a gente tem que pontuar aí como destaque negativo e fica méritos pro Ramon que se escalou mal e escalou uma equipe que não rendeu em nenhum aspecto, que foi completamente dominada no primeiro tempo, ele teve a capacidade de corrigir os erros, colocando o Romero, colocando o Bidu ali para jogar com 2 laterais esquerdos, e o Corinthians até conseguiu ser mais criativo ali pelo lado esquerdo com a presença do Bidu, colocando o Hector, que foi melhor que o Pedro Raul mesmo com 10, 15 minutos em campo. Conseguiu se recuperar e venceu, né, rapaziada? Venceu. O Corinthians, se não convence, pontua, e no futebol vamos combinar que o mais importante é pontuar para depois você pensar em desempenho. Eu acho que o principal é isso, a gente destacar. A gente falou do primeiro tempo horroroso e o segundo tempo a gente consegue a vitória e o time melhora, sofre menos e consegue até finalizar algumas bolas que a gente falou aqui, muito porque o Ramon realmente conseguiu fazer uma correção de rota. Ele colocou jogadores, ele fez mudanças. A gente criticou aí nos últimos jogos as mudanças do Ramon.
Hoje ele foi perfeito. O Romero melhorou o time, o Bidu melhorou o time, o Giovani melhorou o time, o Hector entrou melhor também do que o Pedro Raul vinha jogando. Então, cara, hoje realmente a gente viu jogadores entrarem e mudarem o jogo, coisa que a gente não vê o Ramon conseguir fazer há bastante tempo, principalmente em questão de necessidade. O Corinthians precisa fazer alguma coisa aqui para vencer o jogo. Com exceção do Thales Magno, que entrou em alguns jogos e fez a diferença, como foi o caso contra o Velo Clube, é difícil a gente ver nesse começo de temporada uma mudança do Ramon que surte efeito. Ou algumas mudanças que mudam o jogo realmente a favor do Corinthians de uma forma drástica como foi hoje. Então acho que esse realmente é o ponto positivo que a gente pode tirar hoje para a parte técnica do Corinthians, porque realmente dentro de campo é difícil a gente conseguir destacar alguma coisa além de uma ou outra atuação individual. E para finalizar, eu acho que a gente tem que sim criticar o desempenho, porque merece ser criticado, porque o desempenho foi tenebroso, merece sim criticar jogadores pontuais, como eu falei, mas a gente tem que entender também que o time do Corinthians, além do foco ser contra o Palmeiras, o elenco ideal que a gente também tem que julgar ser competente ou não é quando voltar todo mundo, né? Porque querendo ou não, se o Garro tivesse à disposição, não seria o Luiz Eduardo que jogaria hoje, seria o Coronado, porque é o reserva imediato. Se o Palácio estiver realmente firme e o Ramon estiver confiando nele, ele vai ser o reserva natural na teoria. Se o Bidon estivesse ali, talvez fosse o José Martínez, não fosse outro jogador que jogaria ali no lugar do Charles. Você quer contar? Eu acho que a gente consegue. Do time titular de verdade do Corinthians, quantos estavam fora? Mateuzinho, Gustavo Henrique, e dá pra contar o Kaká também, porque é o reserva imediato. O André Palácios Ramalho. a gente nem conta, o André Ramalho tava no banco. Então tudo bem. Não, mas era uma opção. que jogaram. Não, tudo bem, mas olha só quem tava fora pra nem poder jogar. Ranieri, Martinez, Carrilho, Bidon, Garro, Coronado, Memphis. E acho que é isso. Já são 10 jogadores que estão ali na primeira, se não segunda prateleira de jogadores do Corinthians. E você conseguir ir lá e fazer um resultado com todos esses desfalques é absurdo. E com jogadores que nesse time não seriam nem opção para um time B. Seriam opção para um time C, um time D do Corinthians. Exato. Então, assim, críticas o Giovani vale. que tava fora, tava afastado. E vamos ver como vai ser a postura agora também, né? Se o Giovani vai continuar sendo relacionado, vai renovar esse contrato. Porque na época a gente colocou com uma decisão até que acertada do Ramon, pela parte de vista de renovação mesmo, apesar que dentro de campo a gente achava que ele poderia agregar. E agora volta com o Giovani do nada. Mas assim, no geral, cara, é uma vitória do Corinthians que é milagrosa, que é espírita, mas que demonstra a força do grupo também. Demonstra a força da camisa, demonstra a mentalidade. E que bom, mano, que bom. Porque antes a gente viu o Corinthians jogando mal e perdendo. Porra, aí era chato. Hoje a gente viu o Corinthians jogando mal e ganhando. Tá ótimo. Vamos para as notas. Hugo, cara, sem palavras, ele comete um pênalti que é muito infantil, que ele tá atrasado e que é coisa que a gente já... E, cara, dá um déjà vu ali, porque é coisa que a gente criticava no Cássio. O Cássio já fez alguns pênaltis assim e que irritava bastante. E hoje o Hugo foi infantil, mas corrigiu a própria cagada. E o resto do jogo, o Hugo foi muito bem, muito seguro, de novo sem rebater bola, fez uma outra defesa importante. No começo do jogo teve uma rasteira ali que ele pega que é importante. Cara, 9,5 pro Hugo. A única crítica aí do meio ponto é porque ele que cometeu o pênalti. Ele comete o pênalti, é uma falha bem infantil do Hugo ali, mas ele se redime, cara. Então, anula. Ele fez o pênalti, mas ele pegou. Então, anula completamente. Uma defesa de pênalti que é a quinta do Hugo Souza com a camisa do Corinthians, uma marca bem expressiva, pra falar a verdade, né? É a primeira que ele pega em jogo rolando. É a primeira que ele pega em jogo rolando, bem pontuado. E concordo com você, foi importantíssimo em outras intervenções, catou muito no jogo de hoje. Se o Corinthians ganhou, vai muito nas costas desse goleiro aí que vem se firmando cada vez mais. Eu vou de nota 9 pro Hugo, porque o pênalti foi bem infantil. Lateral Jacaré. Porra, nome bizarro, mano. Vamos lá. O Jacaré, eu acho que ele começa bem o jogo. Sim. Ali desarmando, ele parecia ser um jogador bem voluntarioso, bem com bastante vontade, bastante garra. Ele começa bem o jogo, desarmando, conseguindo boas jogadas defensivas, mas do começo do jogo até o final, de lá pra cá, dos primeiros 10 minutos pra frente, pra mim ele ficou muito nervoso, sentiu o ritmo da partida, não conseguiu acompanhar direito, mas é um moleque. E é um moleque que nem tava na copinha, foi relacionado pro jogo de hoje, foi titular. A gente tem que combinar também que colocaram o moleque numa bucha absurda, porque não tem mais reposição de outro jogador pra jogar. Pela bucha que jogaram ele, pelos bons primeiros minutos, eu vou deixar ele com uma nota 4,5. Cara, eu acho que é nítido que ele começa o jogo bem, intenso, firme, tentando partir para ataque, tentando fazer a saída de bola, mas a partir do momento que o Novo Horizontino começa a tomar conta do jogo, acho que a partir do momento do pênalti, ele cai muito. E deu para ver
ficou muito claro que ele estava com medo. Estava com muito medo de errar. E ele acabou se afobando em alguns momentos. Alguns erros técnicos de domínio, um pouco atrasado para afastar algumas bolas. Então, cara, também acho que não dá para deixar com uma nota alta. Existe uma passação de pano ali, porque, pô, ele tem 18 anos, primeiro jogo como profissional, tá queimando etapa, que nem você falou, nem participou da copinha, não era nem para ele fazer parte desse elenco, não era nem para ele jogar esse jogo, que tirar de titular. Então, cara, vamos deixar aí com uma nota 4,5 também, porque eu acho que não dá pra pesar muito na do moleque. Vamos lá, Félix Torres. Uma partida justa, honesta. O Félix ainda tem seus errinhos, que não são poucos. Alguns erro ou outro ali de marcação também. Ele tem essa brisa dele de ficar tentando dar lançamento que ele não acerta de jeito nenhum. Ele é ruim com a bola no pé. Né? Ele é ruim com a bola no pé. Mas eu acho também que não dá pra pegar muito no pé da zaga hoje, até se eles receberam uma bola nas costas ou outra, porque o meio-campo estava muito exposto. Muito exposto. Sim. Então, cara, vou deixar o Félix nota 5,5. Vou seguir você também. 5,5 pro Félix. Não acho que fez uma partida ruim. Curiosamente, eu não vou nem colocar aqui, méritos. Eu acho que é mais curiosidade mesmo. Porque o Corinthians não sofreu, nos únicos 2 jogos que não sofreu gol na temporada, o Félix Torres estava em campo. Mas no jogo de hoje, cara, pra mim ele fez uma partida regular. Você tem um primeiro tempo ali que ele deu aquela pichotada no atacante dos caras que me preocupou muito, porque ele foi muito imprudente. Mas num contexto geral, que a gente sempre vê o Félix fazendo um monte de cagada, hoje não fez nenhuma, conseguiu ser minimamente ali seguro nos bodes, nota 5,5 para ele também, um dos poucos aí que se salvou. João Pedro Tchoca, para mim no primeiro tempo, ele toma uma bola nas costas que não tem a menor condição. Que é no lance que ele tira a bola. E é no lance que ele tira a bola em cima da linha. E aí dá para fazer um paralelo até com o Hugo, de você cometer um erro e no mesmo lance você se recuperar e conseguir evitar um gol pro adversário. Foi o que o Tchoca fez. Ele erra naquele posicionamento dele, que deixa o jogador na cara do gol, mas ele tira a bola em cima da linha. E o resto do jogo dele, achei um jogo correto também. Eu acho que eu vou seguir junto com o Félix ali, parecido com ele, eu vou de 5,5 pro João Pedro Tchoca também. Eu vou deixar com nota 6, porque, de novo, eu não vou culpar ele tanto assim pela bola nas costas, porque o meio estava muito exposto. Deu pra ver também que o jogador do Novo Horizontino tá passando muito livre. Ele recebe ali aquela bola nas costas, mas ele se recupera muito bem na jogada e evita um gol certo. Por isso eu vou com nota 6. Hugo, partida tenebrosa. O Hugo é um jogador horroroso, ele é muito ruim de bola. Já falei, para mim o Hugo tá tendo a posição errada, acho que ele é mais zagueiro do que lateral, porque com a bola no pé o Hugo fica devendo muito. Ele não tem presença ofensiva, ele não consegue chegar na linha de fundo, ele não tem força de marcação na lateral, ele é driblado com facilidade. Tanto que a gente comenta até durante o jogo. Se além do jogo do Palmeiras, que realmente marca muito bem o Estevão, não tem nenhuma outra partida de destaque do Hugo como marcador, como um cara que anulou algum ponta. Então, cara, é desesperador ver o Hugo jogar, nota 2. Pra mim, um dos piores em campo. Porque como o Corinthians ganhou, a nota de todo mundo também vai subir um pouquinho, né? E olha que ainda assim a gente não deu nenhuma nota alta até agora além do Hugo. E eu acho que assim, vão ser pouquíssimos. Poucos. E o lateral esquerdo do Hugo, pra mim, foi um dos piores em campo. Partida realmente bem ruim dele, bem abaixo. Eu vou deixar o Hugo com 1,5, porque o quanto que ele errou poderia ter prejudicado muito mais o Corinthians. Sorte que o Corinthians hoje estava aliado ao Hugo e também a própria sorte, né? Para não tomar esse gol de empate aí e não sair com um resultado pior. Meio de campo, vamos puxar primeiramente pro Rian, primeiro volante. Você já adiantou antes que você acha que o Rian fez um bom jogo. Para mim, o primeiro tempo do Rian não é bom. Não acho que o primeiro tempo do Rian é bom, assim como o de todo mundo. O Corinthians faz um primeiro tempo muito ruim e para mim tá nas costas do Rian também, por esse meio campo mais exposto, por chegar atrás nas jogadas, por não ter qualidade também na saída de bola. Mas é verdade, o segundo tempo dele foi bom, foi um segundo tempo que ele conseguiu ali dar um refúgio ali pro meio campo de saída de bola, sofreu falta, apareceu um pouquinho no ataque também. Por um segundo tempo melhor dele, eu vou fechar com uma nota 6. Cara, eu gostei da partida do Rian, gostei mesmo. Achei que nas duas partes do jogo ele era o jogador mais intenso do Corinthians, quem mais estava correndo, quem mais estava se dedicando, quem mais estava conseguindo marcar no meio campo, principalmente porque Alex Santana e Charles não marcaram absolutamente ninguém na partida de hoje. Até o Luiz Eduardo conseguiu marcar mais do que os dois, então acho que o Rian ficou muito sobrecarregado e conseguiu até sair bem em alguns momentos. Ele consegue cavar 2 amarelos para jogadores do Novo Horizontino, no momento que ele rouba a bola e vai tentar partir para o contra-ataque e acaba tomando a falta. Até o fim do jogo estava correndo bastante, terminou até com cãibra. Vou deixar o Rian com nota 7. Gostei muito da partida do Rian.
E curiosidade, inclusive, o Rian que quase foi embora ano passado para o próprio Novo Horizontino. Verdade. E hoje contra eles fez uma bela partida. Alex Santana, que na verdade, pelo menos na minha forma de ver o jogo, foi quem jogou de primeiro volante hoje. Ele estava mais centralizado ali, tentando fazer um pouco mais de bola, ficando um pouco mais parado, e o Rian e o Charles abertos um pouco mais pelos lados. O Rian cobrindo o lado esquerdo e o Charles do lado direito. Vamos falar a verdade aqui? Até o gol, o Alex Santana tá fazendo uma partida de merda. De merda. Um jogo horroroso. Horroroso. Mais um do Alex Santana nessa temporada. Se contra o Água Santa ele fez o gol e também fez uma partida mais ou menos, hoje ele fez o gol e fez uma partida muito ruim. Não estava conseguindo marcar absolutamente ninguém. O Alex Santana antes da lesão, que fazia a saída de bola, conduzia a bola até o ataque, conseguia quebrar a linha, não é o mesmo Alex Santana, que não está conseguindo fazer absolutamente nada nesse começo de 2025 ou praticamente desde que ele voltou de lesão. E já acho que isso aí também é um erro do Ramon, escalar ele de primeiro volante, porque a gente viu aí nos últimos 2 jogos, o Alex Santana é um cara que tem característica de fazer gol. Ele tem essa característica a carreira inteira dele, em todos os clubes que ele passou. E ele jogando de segundo volante, chegando um pouco mais perto, tentando fazer presença de área ou uma saída de bola um pouco melhor, conseguir carregar essa bola realmente como ele fazia antes da lesão, eu acho que é a forma séria dele ser utilizado. Eu acho que ele não vem sendo utilizado da forma correta e ainda assim fazendo um jogo muito ruim, muito abaixo. Pelo gol a nota sobe, mas ainda assim, nota 4. Cara, eu vou subir um pouco a nota realmente porque ele decidiu a partida. O gol dele garante a vitória pro Corinthians. Concordo que é uma partida ruim do Alex Santana. E eu acho que essa parada do primeiro volante, do Alex revezar de primeiro e segundo volante, jogar muitas vezes mais recuado, eu acho que dava certo muito no Corinthians no ano passado também pelo esquema de 3 zagueiros. Porque é um jogador que nunca teve característica de marcação, nunca foi um marcador, chegou bem no Corinthians e ele tinha ali atrás dele uma defesa mais resguardada, com 3 zagueiros, os laterais que desciam bastante para defender, então ele não tinha aquela obrigação de ser um cão de guarda do meio campo. Quando ele precisa fazer isso, para mim ele vai mal, concordo com você. A partida do Alex achei bem ruim também, tanto para cobrir espaço, tanto com a bola no pé, ele acaba fazendo o gol da vitória, por isso a nota dele vai subir para mim. Vou deixar o Alex com uma nota 5, cara, pelo gol, porque do resto concordo que foi bem mal. Charles briga pra mim pra estar pior em campo. É muito ruim, horrível, estabalhoado total, muito mal com a bola no pé, fazendo faltas completamente bestas, não cobrindo espaço. Ele no final do primeiro tempo, ele erra 2 vezes a saída de bola, que as 2 vezes ele entrega no pé do jogador do Novo Horizontino, e o Corinthians deu uma sorte imensa hoje, que os atacantes do Novo Horizontino não estavam num bom dia. Tanto para finalizar, quanto para se definir ali na hora do pênalti, porque todo mundo ali do Novo Horizontino foi muito mal no setor do ataque. Porque o Charles entregou pelo menos 2 bolas para o Novo Horizontino poder abrir o placar. Graças a Deus que o Charles saiu no intervalo, porque ele vinha fazendo uma partida horrorosa e é muito decepcionante depois da boa entrada que ele teve no jogo contra o Noroeste, foi crucial, deu assistência, crucial para a vitória do Corinthians e hoje ele foi muito mal. Para mim, eu não consigo dar uma nota superior a 1 para o Charles, por isso eu vou com uma nota meio para ele. Só não dou 0 porque ganhou. O Charles, a gente vinha aí elogiando a entrada dele, que nem você falou, contra o Noroeste, elogiando também a entrada dele contra a Ponte Preta. Mas, cara, hoje não tem como defender. A pior partida do Charles com a camisa do Corinthians é uma partida horrorosa. O primeiro lance do Charles no jogo, ele tá cercando o lado esquerdo do ataque do Novo Horizontino, o lado direito da defesa do Corinthians. Ele tá cercando, o cara dá um tapinha na frente, ele já dá uma butinada e faz a falta. Depois, também, o resto da partida inteira ele não consegue fazer nada, não consegue ficar com a bola no pé, não consegue fazer passe, não consegue fazer saída de bola, não consegue marcar ninguém, não consegue acompanhar na marcação. Aí que nem você fala, aí nesse lance, ele não conseguiu dominar a bola, entregou pros caras, ele tentou voltar, ele conseguiu se recuperar na jogada, se embanana com ela e tira errado, tirando o pé do cara do Novo Horizontino dentro da área do Corinthians, e que nem você falou, graças a Deus foi substituído. Hoje não tem como defender nada que o Charles fez dentro de campo. Absolutamente nada. E por isso vai ficar com nota 0. Jogo horroroso, o pior que eu já vi do Charles com a camisa do Corinthians e o pior de um jogador do Corinthians nesse ano. Vamos lá. Luiz Eduardo, jogo muito abaixo também. Se a gente viu ele entrar bem contra o Noroeste, hoje ele foi mal. E acho que também não é nenhuma surpresa, até porque ele é muito jovem, 17 anos, e na minha visão também não fez uma boa copinha. Se no Sub-20 ele não foi bem, hoje também nos profissionais não foi bem, não conseguiu driblar, não conseguiu pifar ninguém, passes muito ruins também, não conseguiu fazer troca de bola curta, nem longa, principalmente, mas pelo menos se dedicou muito e conseguiu roubar mais bola do que os volantes do Corinthians a partir de hoje, com exceção do Rian. Cara, por isso, pela entrega, vou deixar com nota 4. O Luiz Eduardo é um caso curioso para mim.
É claro que o fato dele jogar hoje não é culpa dele, o moleque tá aí pra receber oportunidade, tá lutando pelo sonho dele, lutando pela vida dele. E de fato, mano, ele é muito jovem, tem 17 anos, chegou ano passado, jogava no Água Santa. Mas não é justificável a titularidade dele. Que nem você falou, não fez uma boa copinha, não tem destaque nenhum na base. Você tem tanto moleque aí na copinha que fez uma competição melhor que O ele, Dieguinho, jogadores que que tava no jogam no meio banco, jogou campo. mais que ele, roubou a posição O dele. Dieguinho, o Bahia, você tem vários jogadores ali que jogaram mais que ele e que poderiam, né, tá nesse time titular do Corinthians hoje ter uma chance. Mas enfim, o Ramon gostou dele nos treinamentos, optou por colocar e dá pra ver que é muito cru ainda. Tem uma dificuldade muito grande de condução de bola, deu uma dificuldade muito grande de se apresentar para o jogo, também acho que o nervosismo conta, não conseguiu tomar boas decisões. E o meio campo do Corinthians, o Corinthians também foi um nada, foi um zero no primeiro tempo, muito porque não tinha um meio campista. Tinha um moleque ali que não conseguia, enfim, desempenhar praticamente nada, cara. Dá uma dó, assim, julgar um cara desse pela idade dele e porque não tem culpa, né, de estar sendo escalado. Mas a partida dele foi ruim e por isso eu vou fechar com uma nota 4 também. Pior do que a do Jacaré. O Jacaré ainda conseguiu ser um pouquinho melhor que o Luiz Eduardo. Teve um momento que você olhou pro Jacaré e você falou, pô, esse moleque tá bem no jogo. O Luiz Eduardo, infelizmente, não teve isso. Não teve nenhum momento ali. Cenário de ataque. Yuri Alberto, muito discreto, sai no intervalo, quase não consegue participar. Mas aí também eu acho que tem uma culpa muito grande de um sistema inteiro do Corinthians. Porque o Corinthians, primeiro tempo inteiro, foi chutão pra frente. Era chutão do Hugo, chutão de zagueiro. A única escapada boa do Corinthians foi do lado esquerdo com o lateral Hugo, que ele cruza na área e o zagueiro dos caras tira. Do resto não teve nenhuma outra chance de perigo do Corinthians e nenhuma outra chance pro Yuri conseguir fazer o que ele sabe fazer de melhor. Que é atacar a profundidade, quer chegar na área pra finalizar, quer fazer 1-2. Não teve, não tinha companhia. A companhia de ataque do cara era o Pedro Raul. O meio armador era o Luiz Eduardo, o moleque da base. Então, assim, é difícil jogar, porque o Yuri quase não tocou na bola e sai no primeiro tempo. Enfim, pela falta de participação no jogo, deixar com uma nota 4, cara. Infelizmente, não é culpa do Yuri, mas também não consigo dar uma nota maior pra ele do que outros jogadores que conseguiram participar do jogo, pelo menos. Teve um ou outro bom passe, mas de fato não conseguiu participar do jogo, sofreu uma falta ou outra ali no campo de ataque, mas ele não foi acionado em nenhum momento. Não teve nenhuma chance dele arrancar com a bola, dele fazer uma finalização. O Yuri não teve oportunidade, nota 3. Pedro Raul, jogo horroroso, jogador muito ruim, nível muito abaixo. Péssimo. O gol contra o Bragantino enganou muita gente, falando que esse é o ano do Pedro Raul, que ele vai dar a volta por cima, não sei o quê. Mas a gente não pode esquecer do que é o Pedro Raul. Ele é isso aí. Ele é um jogador que faz falta besta no campo de ataque, que ele não consegue roubar uma bola, que ele não sabe fazer pressão, que ele não consegue sair em velocidade. Ele tem muita dificuldade de ganhar a bola pelo alto também, por incrível que pareça. Ele quer a bola por cima dentro da área. É isso que ele quer, o jogo inteiro, porque de resto ele não consegue fazer nada. Nota 1. As primeiras partidas do ano, para mim, deram uma amostra que o Pedro Raul ele poderia ser um pouco mais útil do que o ano passado. Mas já tirei totalmente essa impressão, porque, cara, que partida nojenta do Pedro Raul. Não tem mobilidade, não tem velocidade, não sobe uma gilete, não ganha uma bola nem por alto nem por baixo. Enfim, é chover no molhado falar desse cara. Eu vou seguir junto com o Charles, nota meio, para mim os dois piores em campo. E repito, só não dou 0 porque o Corinthians venceu. Partindo pros que entraram no intervalo. Giovani Romero, vamos puxar primeiro pro que para mim pode ser eleito o melhor em campo. Acho que não vai superar o Hugo, mas foi bem demais, que é o Romero. Entrou, deu outra dinâmica, meteu uma trave no travessão, que pecado, mano. Seria para consagrar a partida do Romero e fez um bom jogo. Deu um ótimo passe pro Pedro Raul, conseguiu cavar boas faltas, conseguiu fazer boas tabelas. O Romero entrou e de fato melhorou o time. E era o que a gente estava cobrando. Porque nas partidas anteriores o Romero ou não aparecia pro jogo ou tinha péssimas atuações. E hoje ele conseguiu ter uma partida mais protagonista e chamar mais a responsabilidade em um momento difícil do Corinthians. Vou deixar o Romero com uma nota um pouco acima do que eu deixei os outros jogadores e abaixo do Hugo. Vou deixar o Romero com 7,5. Cara, se eu deixei o Hugo com nota 9,5, pra mim foi melhor em campo, o Romero vai ficar com nota 9. Na boa, ele mudou o jogo. É óbvio, a gente falou aqui, os outros jogadores entraram muito bem também. Só que o Romero mudou a partida do Corinthians. Ele melhorou demais o Corinthians no termo de ficar com a bola, trocar essa bola no campo de ataque, achar um passe ou outro. Ele consegue achar o Pedro Raul em uma jogada que ele até gira bem, mas não consegue finalizar. Ele estava fazendo um bom jogo, conseguindo segurar essa bola no ataque, sofrendo falta, achando muito bem o Bidu depois que ele entra ali no corredor esquerdo. Então, cara, a partida do Romero foi excelente. E se a gente ganhou hoje, passa muito no conta dele, muito.
Inclusive, na hora que sai a falta, eu até falo, vai, faz o gol pra eu te dar 10 na hora do pós-jogo. Ele acaba acertando a trave e ia dar até uma nota menor, 8,5 e tal. Se fosse gol, era 10, óbvio. Mas como a bola foi na trave, nota 9 pro Romero, que fez uma partidaça hoje. Se a gente cobrou depois do jogo, do belo jogo que ele fez contra o Bragantino, que o Romero não tinha feito nenhuma outra boa partida no ano, ele voltou finalmente a jogar muito bem. Entrou bem no jogo. Giovani, que entrou junto com ele, o homem da assistência. Cara, o Giovani, é difícil a gente avaliar toda a situação, porque obviamente no extracampo. Nesse momento o Giovani, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Ele estava afastado, não estava sendo relacionado para jogos, foi inscrito no Campeonato Paulista, acho que justamente por conta desse jogo, que o Corinthians ia precisar de opções no ataque, porque era provável também que não fosse ter o Thales, porque ele ia viajar, mas acabou não viajando e ficou. Mas o Giovani é isso aí, ele é um cara útil, ele é um cara que é mais intenso que o Pedro Raul, que ele é mais técnico que o Pedro Raul, por exemplo, também. Ele consegue fazer uns golzinhos ali, ele consegue dar uma achada num passe, ele tem até que bom drible, ele sofreu a falta, inclusive, que o Romero acaba chutando na trave, mas ele ainda é um pouco afobado, ele erra, tem alguns erros técnicos, só que ele, ainda assim sendo um jogador mais ou menos, ele é melhor do que alguns que a gente tem aí, ele é uma boa opção. Eu acho que ele poderia jogar no lugar do Hector, no lugar do Pedro Raul, ser opções melhores do que eles. Mas, de fato, ele entrou hoje e foi bem, melhorou o time, que era o que a gente cobrava do cara que viesse do banco hoje. Seja lá quem fosse colocar, que melhorasse o time. O Giovani fez isso, arranjou um belo de um passe pro Alex Santana, que deixou ele em condição de só cabecear para dentro do gol, não ter praticamente trabalho nenhum. Vou deixar o Giovani com 6,5. Deixar com 6,5 também. O Giovani, ele teve uma boa participação no gol, né, cara? Tá sem ritmo de jogo, claramente, o que é normal, porque não joga há muito tempo. Deu pra ver muitos momentos da partida. O Flamengo ele não joga. Deu pra ver muitos momentos na partida que o Giovani não estava muito bem fisicamente, que estava perdendo um pouco a passada. No contra-ataque do Corinthians ele perde o contra-ataque porque ele estica demais a bola. Mas eu acho que isso muito vai também pelo fato do cara não estar jogando. E eu particularmente prefiro o Giovani jogando por dentro do que aberto. Então o Ramon acabou colocando ele de ponta, que ele consegue fazer também. E ele foi crucial no resultado do Corinthians. Ele recebe aquela bola, inteligentemente alça na área para o Alex Santana fazer de cabeça. Não acho que foi uma partida muito boa do Giovani em quesito de futebol jogado. Não acho que ele mudou a partida do Corinthians. Também não acho que o Romero mudou a partida do Corinthians, mas o Romero entra bem e ele consegue criar uma dinâmica diferente. O Giovani eu acho que já não, mas ele é importante no gol. E por ser importante no gol que decreta a vitória do Corinthians, 6,5 para o Giovani. Quem entra também nesse time? Vamos puxar... eu ia puxar o Hector, mas podemos puxar o Bidu que entrou antes. Bidu entra antes. Bidu, mais um que entra bem no jogo. Dá uma opção ofensiva muito boa pela esquerda, quando eles conseguem atacar mais e consegue ser mais perigoso ali quando o Bidu entra. E defensivamente, ele compõe bem o lado esquerdo, cara. O Bidu é um jogador que é incontestável nesse time titular, apesar de falhas recentes. E quando ele entrou, deu pra ver que o Corinthians subiu de produção. Apesar que ele entra no lugar do Luiz Eduardo e ele começa a fazer uma dobra pela esquerda com o Hugo, não entra de lateral especificamente, ele consegue fazer um bom jogo. Eu acho que até superior ao do Giovani, cara. Nota 7 pro Bidu. Cara, eu vou de 7,5 pro Bidu. Entrou muito bem, fazendo um ala, um ponta ali pela esquerda e também ajudando o Hugo para marcar. Ajudou bem, marcando inclusive. Mas o Bidu sofre boas faltas no campo de ataque, consegue fazer troca de bola. Ele avança muito bem ali no corredor onde estava tendo espaço, inclusive. Ele chega no fundo, cruza algumas bolas. Ele, inclusive, cobra o escanteio do gol da vitória. Boa partida do Bidu, nota 7,5. Depois quem entra realmente é o Hector, no lugar do Pedro Raul. Cara, o Hector ele entra correndo um pouco e faz uma finalização, coisa que o Pedro Raul não conseguiu fazer o jogo inteiro, nota 4,5 pro Hector Hernandes. Eu vou dar uma nota até que alta pro Hector, mano, porque pela primeira vez, desde que ele começou a entrar nos jogos pelo Corinthians, eu senti ele participativo. Pra mim, em todos os jogos que o Hector entrou esse ano, ele não tinha feito absolutamente nada. E hoje, ele pelo menos, ele conseguiu dar uma raspada de cabeça que quase gerou um contra-ataque pro Corinthians. Ele tem uma boa finalização, ele consegue fazer uma pressão alta. Eu acho que entrou bem no jogo o Hector também. Em pouco tempo conseguiu fazer mais que o Pedro Raul. Eu vou de nota 5,5 pro Hector Hernandes, eu achei que entrou bem na partida. Vou até aumentar, eu dei 4,5, nota 5. Quer deixar o Léo Maná sem nota aí pro Ramon? Cara, pior que eu iria avaliar o Léo, que eu acho que ele entrou bem na partida também. Pode falar. Eu acho que entrou compondo bem o lado direito, fez uma tabelinha com o Giovani, deu um lançamento bom pra frente, não lembro pra quem, que o Corinthians acabou desperdiçando acho também. Acho que é pro Hector, é no lance acho que ele é pro finaliza. próprio Hector, né? Entrou bem na partida do Léo também, vou junto com o Hector ali numa nota 5,5. Dá pra ver assim que claramente o Léo Maná não é o lateral dos sonhos ainda pro torcedor corintiano, mas hoje a gente viu a diferença de um lateral muito cru ainda, que é o Jacaré,
para um lateral um pouco mais pronto que é o Léo Maná, e quando que ele entrou deu uma segurança maior. Cara, bela lembrança. Eu ia deixar sem nota porque eu não lembrava de absolutamente nada que o Lamana fez no jogo, mas de fato ele teve essas boas participações aí. E o Corinthians parou de sofrer ali pelo lado direito, as últimas jogadas do Novo Horizontino foram todas pela esquerda. Então, nota 5 pro Lamaná, mesma nota do Hector. E vamos pro Ramon Emiliano, que eu acho que escalaram o time praticamente na medida do possível, apesar de eu não gostar da escalação do Alex Santana como primeiro volante. Mas, cara, se você for olhar, o Corinthians ganhou num jogo que ninguém esperava, ele conseguiu corrigir a rota muito bem no segundo tempo, e todos os jogadores que ele entrou melhoraram o time, melhoraram as atuações individuais de todos os caras que estavam ali e até do coletivo. Porra, mano, nota 8. Apesar do primeiro tempo horroroso. Eu vou de nota 8 também. O desempenho do Corinthians era para nota 0. Foi patético. Foi o pior jogo do Corinthians no ano em questão de desempenho. Mas, mano, vamos entender também as circunstâncias. Porra, tem derby ali na quinta-feira, jogo 2 dias antes, sem elenco para jogar o jogo difícil fora de casa, e mesmo assim o Corinthians conseguiu ganhar. De uma forma milagrosa. Pode nem ser tão culpa do Ramon Dias a vitória, apesar dele ter mexido bem na equipe, mas ganhou. Ganhou, emenda mais uma, 18 pontos no Campeonato Paulista. O Corinthians, no momento, é o líder geral da competição. Então a gente tem que dar os méritos pro cara, porque ganhar é o mais importante no esporte, ganhar é o mais importante no futebol. O desempenho é consequência. Ganhar que vale, e o Corinthians ganha mais uma, nota 8 para Ramon e Emiliano Dias. Então é isso, rapaziada. Mais um pós-jogo entregue. Pós-jogo da 6ª vitória do Corinthians nos 7 jogos disputados em 2025. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa o comentário aí embaixo também. Seja membro se você quiser ajudar a gente. Pix pra Arena, tamo junto. Vai Corinthians. Vai Corinthians!